Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter, além de mais informações, poder fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar, que sempre tem aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue com poucas unidades à venda, é verdade, que vai ao encontro da sua necessidade empreendedora, da sua necessidade empreendedora de encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Helena Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. Aquele que vai te ajudar a enxergar estrategicamente o seu negócio, eventualmente corrigir alguns desvios que a empresa possa, porventura, apresentar, mas, sobretudo, jogando com você para que o seu negócio se desenvolva sempre. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, tenha mais energia, tempo para fazer bons relacionamentos, aumentar o faturamento da sua empresa, fazer, portanto, o seu negócio prosperar. E hoje, mais do que nunca, vamos direto a um ponto importante para você, empreendedor, para você, empreendedora, que atua no setor gastronômico. Fundamental que a gente faça a boa estratégia dos nossos negócios, que estabeleça um bom atendimento, que tenhamos rotinas e procedimentos muito bem alinhados, mas, sobretudo, que a gente feche as torneiras do desperdício. Então, na pauta de hoje, cuidados para evitar o desperdício de alimentos e do seu rendimento nos restaurantes. Fazer a gestão de qualquer negócio requer muita atenção e, sobretudo, controle. Sem controle, eu não faço gestão. Isso se aplica à área administrativa e financeira, isso se aplica no caso dos restaurantes, dos empreendimentos gastronômicos, à sua cozinha. Pois, afinal de contas, o maior empenho de recursos que nós aplicamos praticamente diariamente é na compra de alimentos. De alimentos esses que serão traduzidos nas nossas receitas, nos nossos pratos, aquilo que os nossos clientes consomem, saboreiam e curtem nas nossas casas. Mas é importante e necessário que nós façamos o controle adequado, correto, de todos os insumos, sejam eles matérias-primas, hortifrutis, enlatados, sejam os produtos em processamento, onde estarão acomodados em câmaras frias, aguardando ali a finalização e eventualmente a entrega para o nosso cliente, seja naquilo que a gente observa do retorno dos nossos clientes quando terminam as suas refeições. Houve sobras? Que sobras? Que quantidade de sobras foram essas? Que produtos mais sobraram nos pratos dos nossos clientes? Porque se há uma frequência de sobra, e por vezes essas sobras elas não podem e não devem ser reaproveitadas. Em alguns casos, o cliente pode até pedir para que faça ali embrulho, para que ele possa levar para sua casa, daí a acomodação nas embalagens. Mas por vezes ele não se importa com isso e aquilo retorna para as nossas cozinhas para que tenha destinação ao lixo. E é o nosso dinheiro que também está indo ao lixo. Ah, mas o cliente pagou por aquilo. O pagar por aquilo não significa dizer que se eu for mais racional, for mais inteligente na formatação e composição dos meus pratos, o meu cliente vai continuar pagando por aquilo, mas com prazer,
porque ele enxerga valor, não enxerga preço, e ao mesmo tempo eu vou diminuir os desperdícios, trocando em outras palavras, a rentabilidade, o rendimento do meu negócio cresce cada vez mais. Quando olhamos essa questão do desperdício, tem um dado assim estatístico que não coloca o nosso país naquilo que a gente pode chamar de primeira grandeza, não. Né? Segundo a World Resource Institute, o índice de desperdício de alimentos em 2021, o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos do mundo. São mais de 41 mil toneladas que são jogadas fora todos os anos. Desperdício de alimento, seja no início lá na colheita, sobretudo no transporte, no armazenamento e na preparação e finalização da transformação daqueles insumos em pratos e daquilo que sobra efetivamente no prato do nosso cliente. A cadeia produtiva do desperdício era extremamente longa. E aqui eu faço um convite para você, até uma certa provocação para você empreendedor e para quem nos acompanha no canal da NTBA. Quando trafegamos pelas estradas, quantos não são os grãos que a gente observa nos acostamentos? Observa uma linha férrea. Quantos grãos não são depositados entre os dormentes de uma linha férrea? Ou no caso de cidades portuárias, próximo a corredores de exportação de granel sólido, quantos grãos não são observados nas sarjetas das avenidas, nos canteiros centrais, eventualmente até germinando, criando novas plantas. Só que isso tem um nome: desperdício. Quantos alimentos não são maculados no seu transporte? E é natural que você observe isso, por exemplo, nos mercados, nas feiras livres, mesmo nos mercados profissionais, onde nós vamos comprar lá em cerealistas, em grandes entrepostos de frutas, legumes, hortaliças, é natural que façamos as escolhas. Que eventualmente buscamos o alimento ali, aquele alimento que tem uma aparência mais bonita, que em tese transmite uma situação mais saudável. Porque nós estamos pensando lá na frente no processamento. Quanto mais bonito e menos maculado for aquele alimento, mais eu aproveito. Então tem a ver com o aproveitamento máximo. E aquilo que não é tão bonito, aquilo que está machucado, que está eventualmente amassado, a gente parte por descarte. E que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, que nem sempre todo alimento que esteja eventualmente ali machucadinho, maculado, não esteja apto ao consumo, não esteja saboroso ao consumo e não tenha condições de ser aproveitado em outras facetas que aquele alimento pode proporcionar. Não só eventualmente o seu consumo in natura, mas eventualmente processado com outros alimentos, no caso de frutas, transformado em compotas, em geleias. São vários os fatores, são várias as possibilidades que nós temos para reduzir, eventualmente, o desperdício dos alimentos. Isso tem impacto direto no caixa dos nossos negócios. E atentem, 15% dessa perda ocorre nos restaurantes. Então, atento a você que atua no segmento, na cadeia produtiva de alimentos, na gastronomia, 15% do desperdício de alimentos advém dos restaurantes. Por conta dessas escolhas de produtos, que aqueles que estão maculados são deixados de lado, por conta do mau processamento do alimento, inclusive por erros de cozimento, por erros de receita, por rejeição do prato por parte do cliente, porque ele apresentou alguma imperfeição no paladar, no seu sabor. Isso tudo também tem a ver com armazenamento, tem a ver com uma série de outros fatores que nós vamos conversar com você a partir de agora. Quais as principais causas de desperdício de alimentos em restaurantes? São múltiplas razões, é verdade. Eu posso ter desperdício de alimento no meu armazenamento, eu posso ter desperdício de alimento no preparo, ou mesmo no fracionamento de porções. Porções exuberantes, grandes, podem não ser consumidas na totalidade pelo cliente e existe a sobra. E essa sobra, invariavelmente, se o cliente não quiser levá-la para casa, terá como destinação lixo.
Mesmo porque aquela comida já ficou naquele ambiente diferente daquele ambiente mais controlado que as nossas cozinhas obrigatoriamente têm que possuir. Houve a interface com o cliente, houve aquela ambiência. Então, a gente não pode fazer um uso daquele alimento que a gente não tem a plena convicção que ele não foi maculado também. Então é importante isso e a gente tem que ficar muito atento. E para você, empreendedor, para você, empreendedora, que tem esse empreendimento na área gastronômica, fique atento, faça o controle, observância constante. Claro que a gente vai falar mais adiante, existe sim o apoio da tecnologia, existe todos os procedimentos administrativos que nos ajudam a combater o desperdício e aumentar a nossa rentabilidade. No armazenamento inadequado, existem alguns fatores aí e algumas situações que levam ao desperdício. Não armazenar corretamente os alimentos perecíveis. Esse, então, tem que ser o mais atento de todos eles. Problemas com refrigeração. Eventualmente, não porque falta manutenção numa câmara fria, mas porque, eventualmente, existem problemas de fornecimento de energia elétrica. Existem oscilações na corrente elétrica, existem oscilações no fornecimento e, eventualmente, pode atingir por um prazo mais longo aquilo que estava perfeitamente conservado numa câmara fria, no caso do não provimento de energia elétrica, transformar-se num prejuízo. Que aquele alimento ali deixa de ser conservado, deixando de ser conservado, a destinação é o lixo. Falhas de congelamento, controle inadequado de estoque. Isso é uma das coisas mais gritantes que a gente encontra. E o controle inadequado de estoque, que também está associado às compras, nós vamos falar isso também na sequência, tem a ver também com o cuidado que a gente tem com os alimentos, com a comida que está ali em conservação. O cuidado com o primeiro que entra é o primeiro que tem que sair. Você tem um carrossel para que você tenha os produtos mais novos sendo mais consumidos a posteriori e aquelas mercadorias, aqueles insumos dentro da sua data de validade, obviamente, mas que já foram comprados com mais antecedência, possam ser os primeiros a serem consumidos. Para que a gente possa manter sempre uma média de uma qualidade dos alimentos que estão ali conservados, sempre num padrão de apresentação adequada e da composição necessária para que a gente possa, sim, ofertar a qualidade dos nossos pratos aos nossos clientes. Compras em excesso e que acabam não dando conta de utilizá-los antes do prazo de validade. Fique atento às suas compras. Observe o consumo dos pratos que levam determinados insumos. Aqueles que consumem de pratos maiores requerem maior rotatividade daquele produto que está como matéria-prima. Então, obviamente, esse produto, eu tenho que ter um giro ali, tenho que ter ali uma programação que me garanta esse giro mais rápido. Observe, por outro lado, se eu não tenho ali a aquisição de ingredientes, de insumos, que tem um valor maior de compra, portanto, um dispêndio, um investimento maior, mas que o giro dele seja mais lento. E não caia na armadilha, que eu já vi particularmente alguns clientes que nós já tivemos o prazer de atender, através das consultorias e treinamentos, de porque me foi ofertado um lote com preço diferenciado, eu vou e compro, principalmente bebidas. Só que a pergunta que não quer calar, o seu cliente consome aquele produto, e se consome aquele produto, qual é a velocidade de consumo? Porque é natural que a indústria, obviamente sabendo do seu estoque, ela queira acelerar o consumo, o giro daquilo, porque afinal de contas, gente, seja na indústria, seja no comércio, nas nossas casas, mercadoria em estoque empoeirando é o nosso dinheiro empoeirando. É o seu dinheiro que está empoeirando. Quando o dinheiro tem que estar girando, para que a gente possa sim aproveitar oportunidades, mas transformar essa oportunidade em giro rápido, em ações diferenciadas, para que o meu cliente possa também viver experiências diferenciadas dentro dos nossos negócios. Observe o setor de compras e garanta que as quantidades elas estão alinhadas com a previsão de gastos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem
A chave do controle de estoque está na ficha técnica dos pratos que você proporciona, que você cria dentro da sua casa. Porque através das fichas técnicas, nós já sabemos qual é o consumo de cada um dos itens, cada um dos ingredientes. Então, a partir do momento que há um consumo daqueles pratos, sejam eles à la carte, seja na preparação, o sistema de buffet, por exemplo, ou mesmo no serviço aquilo, a gente consegue diagnosticar qual é o giro que aquele produto terá. Então, portanto, eu passo a comprar mais precisamente dentro daquele giro que eu preciso para ofertar ao meu cliente. Claro, observando uma pequena margem de segurança, um estoque mínimo. Então, eu consigo fazer uma programação de produção alinhada também à programação da compra dos meus alimentos. Isso é através da ficha técnica. Sem a ficha técnica, nós ficamos perdidos. Tanto sob o ponto de vista de garantir a receita com isonomia, ou seja, com o mesmo padrão diariamente, seja também com a capacidade de fazer o startup, em fazer as compras e a reposição do nosso estoque daqueles produtos. Evite as compras em excesso, portanto, isso já é um dos primeiros fatores para a gente fechar a torneira do desperdício. Preparação inadequada. Erros na preparação dos alimentos. Na hora que você vai fazer um corte, ou eventualmente cozinha em excesso, ou eventualmente esquece num forno, ou numa fritadeira. Claro, a gente tem hoje equipamentos inteligentes, que nos ajudam a identificar a temporização, a temperatura adequada. Se a gente for usar aqui um bom exemplo de um forno combinado, ele tem a receita já ali previamente estabelecida, e através do calor, juntamente com a umidade, ele vai fazer a perfeita cocção do alimento. Claro que essa tecnologia requer investimentos. Mas eu não tenho condição de investir num forno combinado, num equipamento que tem ali tecnologia embarcada para que possa me auxiliar, para que eu ganhe mais braços na operação da minha cozinha. Como eu faço, então, para que eu consiga operar e evitar o desperdício? Através da observação, através do controle, através de uma equipe, de uma brigada de cozinhas atenta. Na hora de fazer o corte, de descascar um legume, de descascar uma fruta. Você já visitou a sua cozinha, no preparo com o seu chefe, com o seu ajudante de cozinha? Um dos fatores mais críticos, que pode parecer até banal, mas que tem um impacto gigantesco no resultado final, é descascar batata. Ao descascar batata, você está tirando somente a casca ou está tirando também todo o insumo do tubérculo? É isso que a gente tem que ficar atento. O que eu vou fazer para que eu possa evitar esse desperdício? Se eu tenho uma batata de boa origem, por exemplo, de um produtor que a gente saiba ali que não tem, que não faça um uso inadequado, eventualmente, de pesticida, de agrotóxico, que esteja dentro do regramento que a Anvisa acaba regulando todo esse processo, ou seja, que eu tenha um produto saudável, eu posso imaginar, inclusive, fazer um purê de batata rústica. Ou seja, eu evito até o desperdício e cria um fator, um sabor diferenciado aos nossos pratos e ofereço alguma coisa diferente para o nosso cliente. E me ajuda a combater o desperdício, me ajuda a combater a não rentabilidade do meu negócio. Desperdício de ingredientes, pois os alimentos podem ficar inadequados. A observação do giro. Existem técnicas para que eu possa, inclusive através do meu fichamento técnico, fazer o porcionamento dos meus insumos. Então eu posso sim adquirir peças, faço o porcionamento, faço a embalagem, faço a etiquetagem de manuseio daquele produto, acondiciono nas minhas câmaras frias, nas minhas geladeiras, eventualmente nos meus frigoríficos, já de tamanho porcionado, naquilo que cada prato pede, que cada receita impõe. Porque aí fica mais fácil, dentro da programação da minha cozinha, já buscar essas porções devidamente identificadas, devidamente qualificadas, porque é importante observar a data de validade, a data de manuseio, qual é a data final, o que diz a rotulagem do produto, se aquele produto que está íntegro for aberto ou for porcionado, quanto tempo de fato é sua vida útil.
Porque tem diferença da data de validade quando uma lata, por exemplo, ou mesmo um vidro ali enlatado, ou mesmo uma peça, eventualmente de queijos ou de embutidos, tem quando está íntegra. A partir do momento que você colocou, muitas inclusive que a gente encontra sem refrigeração, a partir do momento do seu manuseio, tem que ir para a refrigeração. Mas qual é o tempo, qual é o arco de tempo de consumo para que aquele produto esteja íntegro? Isso tudo tem que ser observado na etiquetagem do seu produto. Daí são as normas da Anvisa, sobretudo a RDC 216, com as suas alterações e ajustes, que nos dão a condição de enxergar o manual de boas práticas, enxergar quais são as condições que eu tenho ideais para fazer o manuseio do alimento, para que eu possa, sim, garantir a integridade daquele insumo, evitar o nosso desperdício, sobretudo através do porcionamento, e que a gente possa garantir a saúde, não só dos nossos clientes, mas também da finança dos nossos negócios. Existem profissionais que têm um mau hábito de descartar alimentos bons em razão de alguma falha ou machucado na aparência. Observe isso, converse com o seu chefe executivo, converse com o seu cozinheiro, com o seu ajudante de cozinha. Veja o que a gente pode aproveitar. Não é pegar um alimento que está duvidoso, que está ali realmente estragado e fazer a composição com produção. Isso aí já é um outro nome. Isso não é evitar desperdício, isso é mau caratismo. Espero que você que nos acompanhe nunca tenha feito uso dessa prática. Porque, de fato, o resultado final com o nosso cliente faz toda a diferença. Aí você não vai entender por que a sua casa está caindo no movimento. Por que seu produto não é apreciado. Por que você faz a opção de comprar produtos com qualidade inferior ao invés de tomar mais cuidado com aqueles produtos mais nobres e você ter a maior rentabilidade, o maior uso adequado daquele produto, tendo o controle do seu estoque, oferecendo uma experiência diferenciada ao seu cliente. Separe as sobras da preparação e reserve para utilizar, se possível, em outras receitas. Então, de repente, é uma para de mignon, é ali no cordão, é uma para de um pescado, é uma para do frango, por exemplo, de uma carne de porco. Que ela pode ser, sim, não está naquela composição daquele prato mais nobre que nós oferecemos, mas podemos fazer um bom uso. Podemos picar, podemos moer, podemos fazer um blending para poder aí conseguir apresentar por que não dizer, numa casa da carne, um hambúrguer diferenciado. Obviamente, respeitado os quesitos, né, e os procedimentos, né, que a legislação sanitária nos impõe, mas, sobretudo, pela criatividade e pela capacidade de oferecer algo diferente ao nosso cliente. Gerenciamento inadequado do nosso estoque. Não seguir o PEPS. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. Porque observância da data de validade. Observância de quanto tempo aquele produto pode ficar ali sob refrigeração ou sob nossa guarda. Alimentos mais antigos sendo descartados. Por quê? Porque não se observou isso e colocou produtos novos na frente. E é natural que você está vendo na frente, você vai lá e instintivamente acaba pegando o produto. Enquanto aquele que está com a data de vencimento mais longeva continua no fundo da sua câmara fria, do seu refrigerador, do seu congelador. Já que os alimentos mais novos são utilizados primeiro. Os responsáveis pelo armazenamento têm que estar atentos. A reorganização simples do estoque pode reduzir muito os gastos com compras. Então veja, cuidado com o estoque, manuseio, a organização, a limpeza, a etiquetagem visual, até mesmo a reposição na geladeira, sejam de refrigerantes, de águas minerais, de cervejas e sucos já processados, enlatados, enfim. Existe um carrossel. Então, crie esse carrossel. Invariavelmente, no anti-horário, entra pela direita, sai pela esquerda. Tem casas que preferem o contrário, entra pela esquerda, sai pela direita. Ok, cria, defina, trabalhe com a equipe a orientação de que toda a minha reposição, as bebidas mais quentes entram por um lado e vão para o fundo, enquanto as bebidas mais frias, refrigeradas, estão vindo à frente. Por quê? Porque eu garanto que essa bebida que aqui já está mais gelada, permaneça gelada, e aquela que está na temperatura ambiente, possa gelar com maior rapidez, porque ela está condicionada naquele ponto mais frio do nosso refrigerador.
E assim eu garanto a permanência do produto com qualidade, com excelência para o meu cliente. Quem já não ouviu no seu estabelecimento, sua cerveja está gelada? Vai estar gelada se você tomar um cuidado com a reposição, com a orientação do estoque, com o cuidado e manuseio das bebidas, do asseio a essas bebidas. Então é importante aqui uma dica para você. Trouxe bebidas, trouxe enlatados, procure fazer asepsia desses produtos. Procure lavá-los com detergente neutro, com bicarbonato, eventualmente com água morna, que você possa fazer asepsia antes de colocar na sua geladeira, no seu refrigerador, na sua câmara fria. Porque assim você não traz elementos microbianos, patológicos do ambiente externo para dentro da sua casa. Então, todo esse regramento é importante para que a gente garanta um produto saudável e um estoque adequado. Porções excessivas. Servir porções maiores do que os clientes conseguem consumir. Observe. Já foi o tempo de uma casa ser escolhida pelo tamanho da porção que tinha. Ah, a porção serve 4, 5 pessoas, serve uma família inteira. Isso já foi, gente. Hoje, muitas vezes, você vai com a família, o pai quer comer carne, a mãe quer comer frango, o filho quer comer peixe. Vai comer um sanduíche, alguém quer um hambúrguer mais elaborado, o outro quer carne, pão e queijo. Quer pão, carne e queijo. Não quer mais do que isso. Então, ter esse cuidado para que a gente possa, sabendo dessas mudanças culturais, inclusive em grupos, em amigos, em família, poder apresentar a porção correta, sensata. Observe o seu lixo, observe aquilo que está voltando, calibre as suas porções, para que isso possa, então, evitar o desperdício e o nosso dinheiro não seja jogado fora. Ah, mas o cliente já pagou. O cliente já pagou, só que se ele já pagou e a gente não tem aquele retorno para jogar no lixo, a minha rentabilidade é muito maior, porque eu gastei menos insumos para fazer aquele prato e ter a rentabilidade aumentada. Isso muitas vezes resulta em sobras não consumidas que devem ser descartadas. Portanto, observe as sobras e identifique como pode alinhar, então, as porções. Sobras não gerenciadas e descarte. Mesmo que o preparo seja adequado, podem haver sobras de comida, de ingredientes no final do dia. Muitas vezes, restaurantes costumam descartar alimentos próximos da data de vencimento, ainda que estejam bons. Então, o que eu faço com o produto que está prestes a vencer, o produto que sobrou do meu preparo? Procuro acelerar. De repente, muito melhor que eu dê um antipasto, que eu crie um antipasto com aquilo, que eu crie um tira-gosto para o meu cliente, para que eu possa, de repente, através daquele sabor, vender mais bebidas a ele, para que eu possa criar, estimular o seu apetite, para que ele possa consumir cada vez mais produtos nossos, das entradas à sobremesa. Para resolver isso, melhor qualificação da sua equipe, treinamento, treine a sua equipe, qualifique sua empresa, reduzir o desperdício de alimentos, importância de práticas sustentáveis para evitar o desperdício. Então, vamos observar a compra de, se possível, de produtores locais, que tenham menos demanda de transporte, que possa, com isso, ter alimentos mais íntegros, comprando em porções adequadas, garantindo uma boa conservação e um bom manuseio. Como, então, reduzir o desperdício de comida? Receitas devem ter fichas técnicas claras. Isso permite calcular com mais precisão o CMV dos pratos e compras, o custo da sua mercadoria vendida. É fundamental no restaurante ter análise do CMV. Apresentações mais atraentes, porções menores, são capazes de satisfazer da mesma maneira, sem excesso ou desperdício. Inove, faça diferente. Apresentações mais elaboradas dos pratos. Os clientes comem primeiro com os olhos. Nós comemos e somos atraídos pelos olhos, para depois sentirmos o prazer e o deleite no nosso paladar. Não menos importante, dentro desse conjunto de elementos para reduzir o desperdício de alimentos, uso da tecnologia para reduzir grande parte do desperdício de alimentos em restaurantes, planejamento e ferramentas de gestão, importantíssimo, controle operacional do dia a dia, gestão de estoque, programação de compras, fluxo de trabalhos mais eficientes. Nós temos diversos hoje softwares, sistemas, ERPs, que nos dão essa condição não só de fazer gestão financeira, tributária, administrativa, mas também do controle de estoque, do porcionamento dos nossos alimentos, da nossa ficha técnica. Assim, o seu restaurante
consome menos para produzir, tem menos desperdício, melhor atendimento. E qual é o resultado disso? O maior lucro. Que é exatamente isso que nós precisamos para fazer as nossas empresas, os nossos negócios prosperarem. Espero que você tenha curtido essas dicas com o oferecimento da construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento ali, entregue, os novos lançamentos que vão ao encontro da sua necessidade empreendedora, para ter um cantinho gostoso, para viver em tranquilidade, muita paz, com muita segurança, com muito conforto com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues da construtora Miramar. Também com o apoio de NNA Santos, consultoria em projetos, que acompanha você, empreendedor, não só por essa jornada de reduzir o desperdício, mas também por posicionar melhor o seu negócio no mercado e fazer também o desenvolvimento estratégico e a prosperidade da sua empresa. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira, que você possa aprimorar ainda mais a gestão e o controle da produção, controle da compra dos seus alimentos no seu restaurante, no seu empreendimento gastronômico. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!